Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VRTA11, o Veritar, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Sabe quem é a gestora, o seu setor de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Se vocês quiserem nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, além de apoiar o canal, você vai fazer jus a vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e você tem preferência quando pede um vídeo aqui para o canal. Se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. Eu tenho um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação CEA até o final do ano. Essa certificação me torna um profissional do mercado que eu posso até fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Isso vai nos ajudar imensamente na nossa meta. Eu estou fazendo um trabalho de estruturação de carteira, de aconselhamento, de consultoria, mentoria. Se tiver interesse ou quiser saber mais, mande um e-mail aí para o e-mail do canal, amuinvest@gmail.com, que eu explico melhor sobre isso. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso membro do canal, Luiz Rafael. Ele fala assim, ó: fala Amu, tem como atualizar sobre o Veritar, o VRTA? Ele ainda vale a pena? Abraços. Então a gente vai falar sobre o fundo. Antes da gente ir para o vídeo, rapidinho, só mais um pedido. Esse YouTube é doido. Pela manhã, pela manhã não, né? Mais cedo eu estruturei o vídeo, o Amu Fiagro tava com 40 inscritos. Depois eu voltei lá, tava com 33. Não sei por qual motivo, ele é doido, ele tira inscritos. Esse início é muito difícil. Eu preciso mais do que nunca da ajuda de vocês nessa nossa meta de tentar bater 1000 inscritos nesses canais. São canais secundários meus, mas vai ter um canal só para falar de Fiagro. Eu tenho um outro canal que fala sobre dicas para concurso público. Então, se vocês quiserem me ajudar, ficarei imensamente grato. Ajuda aí, dá essa força. O link vai ficar aqui no vídeo. Então vamos lá, pessoal. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, um fundo de recebíveis. Ele é bem antigo na bolsa, um dos mais antigos, ó, janeiro de 2011. Ele é de base 100. Fator administração é a gestora, títulos e valores imobiliários, e ele tem uma boa liquidez diária aí, ó, de 2,5 milhões de negócios por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 1,24% e é um fundo que conta ali com quase 13 milhões de cotas. Atualmente esse fundo está sendo negociado com um ágio de 5% para fundos desse perfil aqui, medianos, né? É o máximo de ágio que eu aceito pagar. Então assim, no crivo de ágio, esse fundo aqui estaria no meu limite, 5% de ágio. O que é ágio, Amu? Ágio é quando o fundo está mais caro do que ele vale. Como assim, Amu? Note, o patrimônio desse fundo é 1,254 bilhões e o mercado está disposto a pagar 1,3 bilhão. Em termos de cota, fica um pouco mais visível para vocês. É um fundo de base 100, no qual a cota está em R$ 97,00 e o mercado está aceitando pagar 101. Essa diferença mais cara representa hoje 5%. Tendo o março como referência, esse fundo conta com quase 100 mil cotistas, 97 mil para ser mais exato. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, ó, 101,88, mínima de 98 e máxima de 115. O que a gente observa com isso? É um fundo, assim como, por exemplo, o CPTS, é um fundo que não tem tanta oscilação das suas cotas assim. Eu vou traçar aqui uma linha imaginária mais ou menos do VP do fundo. Para quê, Amu? Para a gente ver como que esse fundo se comporta. Ou seja, ele tem um comportamento bem positivo, pelo menos nos últimos 5 anos nos mostra isso. Então esse fundo lá em 2017, ó, ele era negociado com certo ágio a 114, 116, tá? Mesmo momento que, né, só que nesse período não tinha tantos fundos imobiliários de papel igual tem hoje. Esse fundo vem durante o ano 2018 negociado aqui entre 108 e abaixo, e aí no final de 2019, durante o ano 2019, o mercado fica louco. Olha o quanto aceitavam pagar de ágio por esse fundo, ó, R$ 150,00. Muito ágil nesse fundo. Ele recua antes dos outros fundos, tá? Mas ainda assim, no final de 2019, ele ainda estava tendo um ágio de R$ 140,00 aí, o pessoal pagando por ele. Vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para R$ 95,00
E de lá para cá o fundo não conseguiu mais obter esses altíssimos resultados que ele estava tendo. Ele ainda continua sendo negociado com ágio, ó, a patamares entre 108 e 118, 115 reais. Mas como todo mercado, entre março e maio, junho do ano passado, começa uma queda dos fundos. Novembro acontece quase que uma outra, né, assim, desespero das cotas, semelhante à situação pandêmica. Neste momento aqui, o fundo atinge R$ 98,50. Ele se recupera e agora fica sendo negociado nesses patamares aí, de 100, 101, 90, 100 e pouquinho. Virando aqui a página, a gente vê a entrega do fundo. É um fundo que tem entregas, teoricamente, aceitáveis. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, as pessoas estão acostumadas com esses high yield, de altíssimo risco, pagando rendimentos altíssimos. Mas note o seguinte, recentemente as pessoas criticaram o HCTR porque ele teve uma queda nos rendimentos. Mas olhem e observem, gente, 2018, rendimentos crescentes. 2019, queda nos rendimentos. 2020, mais ou menos estabilidade, caiu e subiu. E aí, 2021, movimento de alta nos seus rendimentos. 2022, teoricamente aqui, né, um pequeno movimento de queda. O que é que nos fica de lição, pessoal? Isso aqui é renda variável. Isso aqui não é uma renda fixa, pessoal. Se é renda variável, logo as entregas aqui elas vão ter variação para cima e para baixo. É normal que haja variação. É normal. O ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, em momentos de estabilidade aí, ó, esse fundo, inflação foi nas alturas, inflação caiu, inflação está nas alturas de novo, em situações assim em que a nossa economia estava estável, esse fundo não teve um disparo na entrega dos rendimentos. Mas agora, mesmo com a inflação assim, em alta, disparando muito, você vê que ele ainda assim não conseguiu romper muito a barreira dos R$1, ó. O máximo que ele entregou ali durante alguns meses foi 1,20, 1,20 e pouco. E a última entrega agora R$1,15. Esse fundo aqui o ponto que eu vou falar agora para mim, é o pior ponto a respeito do fundo e da gestora. Atualmente, ele ainda está, pasmem, acho que se eu não me engano eu vi um comunicado dizendo que eles encerraram. Mas olha, a 8ª subscrição desse fundo, que foi onde ele chamou capital, para captar 250 milhões, ela ocorreu em novembro e dezembro do ano passado, pessoal. Novembro e dezembro do ano passado. Só para vocês terem noção, por lei, o fundo pode gastar no máximo 6 meses para terminar esse período de captação de recursos. Então vamos lá, ó, começou em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Gente, 5 meses só no período de captação. E agora vamos ver quanto tempo esse fundo vai levar agora na alocação dos recursos. Na última subscrição que ocorreu, entre o mês 6 e mês 7, esse fundo gastou quase 1 ano para alocar os seus recursos. Então isso aqui para mim é algo gravíssimo. Para mim só não seria mais grave se durante esse período de captação de recursos, de alocação de recursos, o fundo abrisse mão desse proporcional que fica parado em caixa lá e não cobrasse taxa sobre esse proporcional. Porque eu acho assim, um absurdo o dinheiro ficar parado muito tempo em caixa e eu não sou cotista do fundo, tá? E o cotista ficar pagando taxa de remuneração a um dinheiro que teoricamente não está alocado onde era para estar sendo alocado, né? Então vamos lá. Como eu disse, a gente vê as entregas do fundo, ó, que orbitavam a casa de R$1,04, R$1, R$1,07, e aí subiu um pouquinho, ó, R$1,10, R$1,20, R$1,25, R$1,19, R$1,24, R$1,25 e agora atualmente R$1,15. Então, no dia 31 de março, para pagar no dia 14 de abril, o fundo anunciou 1,15 é uma cota de 104. Na época, 1,10 de yield. Como a cota recuou, esse mesmo anúncio aí subiu para 1,13. O fundo tem um yield acumulado aí de 13% ao ano e por ser um fundo de médio risco, um fundo seguro, na minha opinião, né, em termos de risco, isso aqui para mim é um excelente yield. Excelente mesmo. Vamos à frente. Aqui a gente vê que vários institucionais possuem posição no fundo sem exposição exacerbada, sem uma exposição exagerada, ó, BBFO, BPFF, CXRI. Então, vários institucionais têm posição nesse fundo. E virando a página aqui, a gente vê o gestor falando aqui sobre esse período de subscrição, ó. Então, foi aprovado em assembleia lá em 5 de novembro a 8ª emissão para captar 250 milhões. Então, note, pessoal, as rodadas, o normal que se tem é até 13, 14, 15. É o normal dos códigos, tá? O fundo imobiliário é final 11
E aí esses 13, 14, 15, às vezes é sobra, montante adicional, coisas nesse sentido. Esse aqui veio até o 22. VRTA 22. Olha o tanto de rodadas de captação de recurso aí. E aí é o quanto ele foi captando por cada rodada de captação aí, ó. Né? O valor que ele conseguiu captar nessas rodadas de capital aí. Eu não vou ler esses comentários aqui para vocês, mas qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida com atenção. Eu vou ler aqui, ó. Como evento subsequente, em 6 de abril, foi realizada a última integralização para profissionais, valor líquido de 23 milhões. Não está aqui, tá? Já tá fora dessa tabela, ou seja, deve ser o VRTA 23 aqui. Ai, ai. E aí eles finalizaram porque conseguiram captar lá 300 milhões de reais. Conseguiram os 250 mais 20% de montante adicional. Então esse fundo aí, ó, ele vai crescer mais 300 milhões aí no patrimônio dele. E em 11 de abril foi publicado o comunicado de resultado final. Então, gente, acabou a fase de captação, tá? Acabou a fase de captação. Vamos ver em quanto tempo o fundo vai conseguir alocar esses 300 milhões de reais que ele captou, né? Vamos lá. Aqui a gente está dentro do relatório gerencial. É um fundo que, teoricamente, cobra 1% apenas de taxa de administração. Não vi informações sobre performance. Acredito eu que não haja, porque não vi algo claro lá sobre isso, tá? A gente vai ver aqui... em março, ó, março o fundo teve como receita 11 milhões de CRI, FIIs 1,8 milhões, resultados não recorrentes de CRI, teve prejuízo de 700 mil, resultado de compromissado, ou seja, o fundo estava alavancado e agora com essa subscrição pode ser que ele diminua essa alavancagem dele, tá? Total geral apurado, 12.918, e aí a gente vai ver o que esses 900 mil aqui representam frente às receitas dele. E a gente vai ver isso também no acumulado dos últimos 12 meses, o que as despesas representam frente às receitas. Abertamente, repetidamente, eu falo para vocês que, para mim, eu me sinto confortável pagando para o gestor administrar para mim, no máximo, 15% de taxa. Então, vamos ver como que nesse ponto o fundo se comporta, né? Então, olha só, 985 vezes 100, dividido por 12.918. A gente vê que em março, as despesas do fundo orbitaram 7,62, ponto muito positivo em termos de taxa, né? Vamos ver como que se comporta nos últimos 12 meses. 12.024 vezes 100, dividido por 153.548. Nos últimos 12 meses, 7,83. Taxa, ponto positivo para a gestora. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, né? E o ponto que eu quero trazer de atenção para vocês, gente, que para mim é o ponto mais positivo desse fundo, é a sua diversificação e a sua exposição a ativos. Gente, tem os defeitos, e muitos defeitos desse fundo? Tem. Ele geralmente é negociado caro, entre aspas, tá? Geralmente ele é negociado com ágio? Mas temos que dar a César o que é de César. Se você não quiser ter preocupação com fundo igual a esse, dificilmente você vai ter. Por quê? É crédito corporativo, crédito de altíssima qualidade e o principal para mim, que eu olho muito e cada vez eu tenho olhado mais, ainda mais com esses casos do HCTR, do Versalhes, do Tord, né? Deva, o pessoal brabo aí, eu tenho olhado para isso aqui, ó. A maior exposição do fundo representa 4%, 3,93%. Essa é a maior exposição. O fundo é enrolado, é demorado, é lento, mas é um fundo também... nesse ponto eles são muito diligentes. Eu não vou falar um por um aqui para vocês, ó, mas ó, vamos ver os setores, ó, construção civil, rodovias, o próprio estado de São Paulo, ó, cerâmica, comércio, alimentos, material de construção, data center, risco corporativo. Teoricamente é mais seguro do que riscos pulverizados ou essas multipropriedades da vida, até mesmo o setor de loteamento. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui é um high grade. Esse aqui vai ser... nem considero ser middle risk, não. Eu acredito que ele vai ser um high grade, porque tem taxas bem aceitáveis, né? Dificilmente um fundo desse vai passar por problemática. Ele não é um dos mais diversificados, mas ele possui aqui, gente, ó, atualmente, 65 CRIs no seu portfólio. 65 CRIs. Então, para mim, isso é bem interessante aí. E FIIs que ele tem no seu portfólio, ele tem ali mais 5 FIIs. Então ele tem o Kiami, o Gami, o HGCR que ele comprou agora nessa subscrição, ele até fala lá atrás, tá? MGCR e o Akir. Então ele tem poucos ativos, pouca exposição também, não é muito, tá? 3,70,
3,23, 1,60 não é uma exposição alta por FIIs também. Virando a página aqui, a gente vê, ó, ponto positivo também. O fundo tem diversificação de securitizadoras, ele não fica exposto apenas a uma. Isso aqui para mim não é tão primordial assim, porque o dinheiro não fica parado lá na conta da seguradora. Esses dinheiros dos CRIs são apartados aí por contas que, teoricamente, nem a seguradora em si pode ficar movimentando ou mexendo de qualquer forma. Pelo menos, teoricamente, não, né? Então, mas ter diversificação por securitizadora, isso é um ponto muito interessante. E olha a quantidade de setores que o fundo se expõe, ó. Olha a quantidade de setores. E até os setores que ele se expõe, ele tem diversificação. Então, construção civil, 18%, alimentos, 11%, FIIs de papel, quase 10%, compromissadas, que é a alavancagem do fundo aí, ó, 6,7%, o próprio estado de São Paulo deve, ó, 6,4%, logística, 5,9% e assim por diante. Então, é um fundo muito positivo nesse segmento também, nessa diversificação. Virando aqui aquilo que eu falei para vocês, gente, por quantidade de ativos, tá? Então, assim, ó, hoje, quase 33 ativos, vai de 0 a 1% do PL. Depois, ele tem ali mais 20 ativos, que estão entre 1% e 2% do PL. Ele tem 8 ativos, que representam de 2% a 3% do PL. E ele tem 9 ativos, que tem entre 3% e 4% do PL, ó. Não tem nada aqui com alta exposição. E também os percentuais, ó. Hoje, ele tem de 3% a 4%. Seria melhor aqui se ele falasse o percentual total, mas ele traz em milhões, ó. Quase 400 milhões nesse percentual. E ele tem ali a maior parte entre 1% e 2%. Um percentual menor entre 2% e 3%. E a menor quantidade, 0,1%. Bem pulverizadozinho aí. Mas isso aqui, para mim, são dois pontos bem positivos do fundo, tá? Virando a página aqui, o que a gente observa? As suas diversificações. Então, olha só, 82% dos seus CRIs são indexados a IPCA, e aí ele vai ter vários outros índices, ó, com destaque para IGPM4 e todos os outros demais são irrisórios. E 11% aí, os FIIs que ele tem no seu portfólio. E aí, a diversificação interna dos seus ativos, ele tem 83% em CRIs, 6,7% em caixa e FIIs, quase que 10% dos seus ativos tá em FIIs. A taxa média, né, que o fundo possui, ó, IPCA mais 6, ou seja, não é uma taxa alta. IGPM mais 7, não é alto. CDI, ó, 109% do CDI. CDI mais 2,9%. Então são taxas assim, bem aceitáveis. 92% do portfólio do fundo tá nessa média aqui de IPCA mais 6, IPCA mais 6,6. O prazo médio aí, ó, dos ativos, 5,42 anos. Seria interessante se ele trouxesse o duration também. Duration, LTV. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Veritá, do VRTA, são somente essas informações. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você gostou? Você teria cotas desse fundo? Eu, como sempre, tento ser o mais imparcial possível, apesar de eu expressar a minha opinião. Eu não tenho esse ativo, já tive num passado aí, entre ele e o Becri na época, que eram os grandes que existiam na época, assim, bons, né? Eu optei, assim, eu preferiria o Becri, mas são dois fundos muito bons, tá? Esse, o Becri e muitos outros que eu falo aqui. Não tenho interesse de ter, porque minha carteira já tá meio que fechada, mas é um fundo muito bom, muito seguro. Tem esses pontos negativos que eu falei da gestora, mas ninguém é perfeito, né? Sempre você vai ver pontos falhos. E eu tentei falar todos os pontos, né, que eu vejo interessantes a respeito do fundo. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia, isso vai nos ajudar imensamente. Faça-nos uma doação no Pix do canal, amuinvest@gmail.com, ficarei imensamente grato. Ou, se tiver interesse de nos contratar, mande um e-mail aí para o canal, amuinvest@gmail.com, que eu explico melhor como funciona a mentoria, consultoria nesse sentido. Tá aí, Luiz Rafael, espero que o vídeo tenha sido agregador, que tenha te tirado algumas dúvidas, tenha trazido algum conhecimento para você e tenha te ajudado. Eu ainda vou para a página aqui de mais pedimentos e depois eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo, tá? Então, por favor,
Ajude-nos a alcançar 1000 inscritos nessas nossas páginas secundárias, canais secundários, a Mufiagro e a Mu Dicas. Se quiser me ajudar, ficarei imensamente grato. Então eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.